Aí, Fala aí, mestre. E aí, capitão? Você Tudo que é jóia? o mestre aí de rede digital. Eu sou analfabeto digital. É nada, pai. Quem dera se tu tivesse sua capacidade aí. Estaria muito Valeu, Felipe. milionário, não é verdade? Boa noite, Felipe. Boa noite, Boa galera. noite, Thalita. aqui, eu tô vendo você. Tô vendo aqui. Boa noite, Adriana. Obrigado aí pelo seu comparecimento. Ah, Felipe, maravilha. Espera a mais um galera tá pouquinho aí, chegando tá? aí. A galera tá chegando. Vamos embora. E aí, Felipe? Esperar mais 2 minutos aí, o pessoal entrar mais. A gente já Beleza. conversa. Tá, dá uma margem aí, né? Tenta só tirar um pouco essa luz por trás de ti. Eu vou ter que tirar aqui da tela, porque eu não. Ficou melhor? Pronto. Ficou melhor. Ficou melhor, né? Maravilha. Ficou melhor. Vou inclinar aqui. Maravilha. Ó, o Léo chegou aí. Valeu, Léo. Glauco, Glauco. a consultoria é Paste também. Sejam bem-vindos. Vou esperar mais 2 minutinhos aí para a galera entrar. Doutor Marcial, Magnata. Giovanni Garçone. Tá sem áudio? Sem áudio? Tá normal aqui, viu? Eu tô ouvindo o Rafael normal. Rafael tá me ouvindo também, né, Rafael? Tô Pode ouvindo ser. normal. Paste, tenta ligar o áudio do seu celular. De repente você não ligou do seu celular ainda. Pode ter sido isso. Boa noite, Tem mais Renata. algum problema de áudio? Tá normal, então. Então pode ter sido só com ele mesmo. Ah, pronto, maravilha, tá normal agora. Vamos lá, Legal. Rafael. Pois não, pessoal. Hoje, eu, Wilson Roberto e Rafael Lima, o grande especialista em direito penal, vamos falar um pouco sobre criptomoeda, ou seja, o que é largamente conhecido como bitcoins, um pouco dos seus aspectos cíveis, tributários e penais. E o que surge muito no direito penal, principalmente, Rafael, o que é que você pode dizer, fazer um resumo já, a tua introdução para a gente entrar na seara penal envolvendo bitcoins? O que é que você acha tanto? Veja bem. Primeiro fazer um breve histórico aqui da moeda, porque a primeira pergunta, a grande pergunta que a gente deve fazer é: criptomoeda ou moeda virtual como gênero é de fato uma moeda? Ela pode ser conceituada como uma moeda no sentido estrito? Essa é a pergunta-chave. Porque se você disser que moeda digital, e aí você tem as espécies, que é a criptomoeda e a moeda virtual como gênero, e tem as espécies, que é a moeda digital e a criptomoeda. Se você disser que elas são de fato uma moeda, aí você vai ter uma série de desdobramentos penais. Por exemplo, o crime de evasão de dívidas e até a falsificação de moeda. Está lá no artigo 289 do Código Penal. O que eu vejo também é que o Bitcoin mais é que uma moeda de troca, né? Já se aceita o Bitcoin como moeda de troca, e não uma moeda regulamentada, né? Que é emitida por um banco central, né? Como é a moeda real e outros, né? No entanto, já existem algumas tentativas de oficializar as moedas, né? Como o petrodólar, né? Lá da Venezuela e de outros países também que já tem essas iniciativas de instituírem a própria moeda virtual deles como moeda oficial, né? A moeda virtual no todo, ela começou mais ou menos na década de 80, ela se iniciou através de jogos eletrônicos, com RPG. Então, assim, aquelas moedas que você utiliza para aquisição de pacotes de jogos ou alguns benefícios,
são consideradas moedas virtuais, ok? As gemas, esmeraldas e tudo mais. Mas Já nada mais é como moeda de troca, né? E não uma moeda criptomoedas, regulamentada, né? já as criptomoedas elas já surgiram já basicamente já em 2008, depois da grande crise financeira que se instituiu nos bancos, né, crise bancária e tal. Então ela começou mais ou menos ali. Já haviam alguns protótipos, né, de moedas digitais, mas que não deram certo. Bom, essa definição a jurídica, da natureza jurídica da criptomoeda, né, que é o tema aqui, é importante, mas ainda é muito nebuloso. Né? Não há uma definição concreta por ninguém ainda. Já tentaram, hoje, basicamente, o que se tem é que ela é um commodity, né? Uma propriedade material, um bem material. E aí essa, na minha opinião, é a melhor definição. E aí você consegue ter uma série de desdobramentos tributários e penais. Como é um bem, né, uma propriedade, à medida que você compra e no momento que você vende, essa diferença, se tiver alguma diferença patrimonial, Capital, né? nesse caso, vai incidir o ganho de capital. Né? Então, Imposto de renda, qualquer lá. Inclusive tem um campo específico para isso no imposto de renda brasileiro, sim, né? a Receita Federal, ela não, ainda não classificou o que seria, mas teve ano passado aquele chamado perguntão, né, que tem lá no site da Receita Federal, e aí naquele perguntão, se eu não me engano, perguntão 44, depois eu posso ter pesquisa, ele classifica, a Receita Federal classifica como um ativo financeiro, o que, na minha opinião, é uma inverdade, um absurdo. Primeiro porque a Receita Federal não tem nem competência para isso. Né? Quem pode definir algo como ativo financeiro seria a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, que se manifestou expressamente dizendo que a criptomoeda não é um ativo financeiro. Então, agora, a gente conhece a Receita, né? O Brasil é bem complicado essas coisas e o objetivo é sempre a arrecadação. Então, para a Receita, para todos os fins, você deve... Mas a Receita não é... A única que a Receita quer má também não é só do Brasil, não, viu, pessoal? Não é? Há diversas outras receitas federais de outros países que também estão cobrando os ganhos de capitais. Não, sim, então, mas eu estou... Bem explícito isso aí também. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, a Receita Federal, aqui do Brasil, ela classifica a criptomoeda como um ativo financeiro, ok? Agora, em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, ele classifica a moeda virtual, a criptomoeda, como um bem. E aí você vai incidir isso como se fosse um commodity. E União Europeia... Claro. E até mesmo, pessoal, existe também no Brasil também já, existe também ATMs, né, internacionais, que você possibilita também você sacar as suas criptomoedas em real. Ou seja, você vai até um ATM, mas é com caixa automático, é a designação mundial de como se utiliza para designar o que é um caixa eletrônico, chamado ATM. Nos Estados Unidos, se você, por exemplo, fazer uma pesquisa, você vai encontrar diversos caixas eletrônicos, ATMs, que você pode sacar o seu Bitcoin em a moeda corrente do país, com a cotação imediata. É a mesma coisa se você tem o cartão de crédito, você tem dinheiro real no Brasil, você está sacando seu dinheiro lá em Portugal, na Inglaterra, etc., o dinheiro vai sair da moeda local. Ou seja, euro ou libras esterlinas. É isso aí. E por ter um valor, isso é de uma grande necessidade também. Até mesmo o seguinte, pessoal. Atente também que a moeda, quando ela nasceu, ela é atrelada ao ouro. Quem desvinculou as onças de ouro, né, tanto é que eram chamados, foi justamente os Estados Unidos, que quando lançou os dólares, primeira emissão de dólares, sem estar atrelado a metais preciosos, que seria a regra mundial, seria o ouro. Basicamente, o Bitcoin, só que os Estados Unidos,
na grande crise também de 2008, 2009, eles exprimiram muito dinheiro. Foi como eles encontraram também como meio também de salvar as empresas naqueles lugares. Mas também a iniciativa de moedas não regulamentadas, também existe também papel, pessoal. Existem comunidades no Brasil que você pode utilizar moedas, que são moedas sociais, que você tem uma ampla aceitação, naquele mercado praticamente só utiliza aquela moeda. E tem o mesmo valor monetário. O pessoal entende. É a mesma coisa se voltar aos tempos medievais, a moeda de troca não era só moeda. Outros bens você trocava. Então, o Bitcoin, o que é o Bitcoin? O Bitcoin nada mais é que cálculos aritméticos, cálculos matemáticos, para a solução de equações matemáticas. Ou seja, a forma que está remunerando para botar o Bitcoin é você colocar o processamento do seu computador, ou seja, você está investindo no computador, mais energia e mais dedicação para converter isso em um valor monetário. Com muita gente correu ao mesmo tempo, houve aquele boom gigantesco de valer quase 30 mil dólares um Bitcoin. 20 mil, foi 30 mil dólares, não lembro muito bem aqui agora o momento. No entanto, esse valor caiu já a 70%, 80%. Por quê? Porque é uma moeda que não tem um certo valor monetário, uma paridade monetária com as moedas, com a grande aceitação mundial. E o que dificulta também a aceitação dela também é que muitos bancos têm medo de perderem de serem bancos, porque eles podem deixar de ser bancos porque o Bitcoin pode comê-los. E isso também dificulta. Existem diversas empresas, como o mercado Bitcoin, etc., que tiveram suas contas encerradas pelos bancos. E o STJ disse que o contrato não é consumerista. Então, o banco tem o livre-arbítrio de dizer se aceita ou não aquela conta corrente daquela empresa, porque ele entende que a atividade não é lícita, porque não combina com as normas do banco e tudo mais. Então, tudo isso aí, pessoal, pode ser utilizado contra a própria moeda. Concorda comigo, Rafael? Então, sim, eu sustento só a posição de que as criptomoedas, moedas virtuais no geral, elas não são classificadas, nem podem ser classificadas como moedas stricto sensu, né? E a história da moeda, como você bem disse, ela iniciou com as chamadas moedas de mercadorias, né, que eram mercadorias que tinham uma boa aceitação no mercado e que facilitava os meios de troca, né? Então, isso já se deu por meio do sal, do gado e tantos outros produtos. Depois de um certo momento, né, se verificou que o que seria melhor seria a moeda a metálica, né, no caso o ouro ou a própria prata, porque havia uma aceitação. Também, né? O cobre também. O cobre. Então, a aceitação era universal. Então, você conseguia transpor fronteiras e comunidades, que a moeda mercadoria havia uma certa dificuldade, porque nem sempre o sujeito estava precisando de sal, nem sempre o sujeito estava precisando de gado, né? Então, com a moeda, por conta você conseguia colocar um peso na moeda, tantos gramas, e você tinha uma equivalência, né, de valor, facilitava essa equivalência de valor. Mas aí começaram a surgir problemas também por isso. Porque você tinha problema, primeiro, de falsificação, que você era difícil, você sabia o que era ouro, o que não era, né, o chamado ouro de tolo. Você tinha dificuldade de transporte, porque você imagina você... É pesado. Depende, exatamente. O ouro é um metal muito pesado, e dependendo da quantidade, você tinha essa dificuldade de transporte. Você também tinha dificuldade, que era de roubo. Você estava sempre vulnerável, né, para poder causar os assaltantes e tudo mais. E aí, depois disso, né, o que fizeram? Que, inclusive, os historiadores identificam como se fosse a primeira moeda papel, que eram títulos, né, expedidos pelos ourívios. As pessoas começaram a guardar seus estoques nos ourívios, e eles emitiam um certificado, dizendo que o sujeito, fulano de tal,
deixou comigo tantos gramas ou tantos quilos em ouro equivalentes a X. E aí essas pessoas, na posse desses títulos, eles começaram a fazer transações sem necessidade de transportar aquele metal, né? Então, se dizem que, inclusive, isso foi a primeira moeda papel da história. Na Depois verdade, disso, surgiram primeiro os títulos de depósito, né? Exatamente. E aí depois disso evoluiu. Em vez de você circular, você tinha um local que estava depositado o negócio, você transferia aquele título que era o portador, né? Se você tivesse o portador, ele podia chegar lá e sacar o ouro depois. O cara tinha garantia que realmente existia aquele depósito, aquele valor lá em determinado sujeito. Depois essa coisa evoluiu, né? Surgiram o sistema bancário, os bancos centrais e tudo mais, e aí começaram a emitir o papel moeda. O papel moeda, como você mesmo disse, inicialmente ele era fundado em lastro, né? Ou seja, aquilo que era estampado na nota havia o equivalente em algum lugar em ouro, né? E aí isso também durou muitos anos. Depois de um determinado momento, uma certa crise, terminaram com essa questão do lastro, a partir de realmente iniciativa dos Estados Unidos, e passou a se ter a moeda fiduciária. O que é a moeda fiduciária? Baseada na fidúcia, que é... Na confiança, né? Na confiança de quem emite a moeda, né? Que vem de fiar, né? Que confiar Isso. e fiar. Então, como havia o Banco Central... Fiável. É um Banco Central que é responsável pelo sistema monetário e tudo mais, aqui no Brasil faz parte do sistema monetário nacional, e ele, inclusive, com competência privativa para emissão de moeda. Então, há uma confiança governamental e estrutural de que naquela papel moeda, realmente, você tem uma garantia institucional, que é aquilo que você vai ter um recebimento futuro, no momento que você precisar. E aí, dentro do hoje do nosso sistema jurídico, puxando já para o Brasil, a gente tem, dentro da moeda fiduciária, a gente tem o papel moeda normal, né, que a gente tem aqui, e tem também a moeda bancária, chamada moeda bancária, que é basicamente o cheque, né? E você tem também a moeda eletrônica, que é completamente diferente da moeda virtual. Já tentaram, inclusive, fazer essa equivalência, dizendo que criptomoeda, Bitcoin, seria moeda eletrônica. Não, nada disso. O Banco Central teve que, inclusive, emitir um explicativo por isso, para definir e diferenciar o que seria moeda eletrônica e moeda virtual. A moeda eletrônica é basicamente um arranjo de pagamento entre instituição financeira, o sujeito de uma outra instituição, que é o sujeito que é o dono, por exemplo, da bandeira, de cartão de crédito, e isso a transação é realizada por meio do dispositivo eletrônico móvel, no caso, o cartão. Então, é um arranjo de pagamento entre essas três figuras, e a diferença, basicamente, da moeda eletrônica para a moeda virtual, já tirando essa questão dessa triangulação e de arranjo de pagamento, é que com a moeda eletrônica, você vai estar sempre baseada num lastro. Ou seja, há na instituição bancária, há uma fonte pagadora, vai existir um crédito do qual o usuário tem. Okay? Então, ela tá vinculada a um crédito, diferentemente da moeda virtual. Pessoal, acabei de publicar aí o artigo que foi mencionado por Rafael, justamente fazendo a distinção entre moedas virtuais e moedas eletrônicas, justamente para melhorar o entendimento de vocês e até também para conhecimento dessa divulgação pelo próprio Banco Central. E aí, então, assim, a principal diferença entre moeda legítima, moeda mesmo, no sentido e as chamadas moedas virtuais ou criptomoedas, é que, primeiro que moeda, nós aqui no Brasil, e praticamente todo mundo, ela é instituída por meio de lei. Tá? Então, por isso que ela tem uma característica que ela é de curso forçado. Ou seja, ninguém no Brasil pode se recusar a receber o real. Né? Isso, o real de cometer um crime, né? Pois é, o real ele foi instituído pela lei, vou buscar aqui que eu não lembro de cabeça.
Ah, Rafael, um exemplo de moeda eletrônica, um exemplo de moeda eletrônica é seu cartão de crédito. sim, o cartão de crédito é um exemplo de cartão de crédito ou o próprio débito, né? Vale Sim. Até sua refeição. conta bancária, até sua conta bancária, o que você tem lá disponível lá, não é o dinheiro em papel, é eletronicamente. Aquela transação que você fez, você já está fazendo uso de uma moeda eletrônica. É um sistema de compensação. Quando você faz Isso. uma transferência de um banco para o outro, é um sistema de compensação interna. Essa movimentação é escriturada, evidentemente, mas não há. Uma Hoje moeda não se mais eletrônica aí. que vai ser um caminhão de dinheiro para daqui para. Não, Né? claro. Evidente que as cédulas dão uma movimentação normal. Mas... E aí entra no campo da impossibilidade de se criar, de se cometer um crime de evasão de divisa por meio de moedas virtuais. Porque ela não pode ser considerada moeda. Né? Ela está descrita, ela só existe no campo virtual. É um bem material. Ela mas se você fizer o envio do dinheiro, por exemplo, do Brasil para Dubai, Hong Kong, ou qualquer outro local que esteja comprando o Bitcoin, se você não registrar esse dinheiro, você pode estar cometendo aí uma evasão de divisas. Não, Bitcoin não. Bitcoin não. Não, é porque, não, você está enviando, não, você está enviando dinheiro real. Você está enviando em dólar real. não. Você está enviando para Não, comprar não. lá. Hã? Não. Aí é outra coisa, porque você fez um envio irregular de dinheiro, moeda. Sim, claro. O que eu estou querendo dizer é o quê? Mas você, ao final, você obteve o Bitcoin. Esse meio aí, existe o ilícito. É isso que eu quero dizer. A diferença é a seguinte, veja bem, eu acho que eu entendi o seu exemplo. Por exemplo, eu estou aqui no Brasil, como é que você faz hoje um contrato de câmbio? Eu estou no Brasil e aí quero enviar, digamos, $5.000 para os Estados Unidos. Né? Então, eu sou lá, correntista do Banco do Brasil e quero enviar $5.000 para o Bank of Boston. Okay? O que acontece? Eu vou lá na agência do Banco do Brasil, faço um contrato de câmbio, e aí é evidente que hoje, no nosso sistema bancário, não vai sair $5.000 daqui de avião, dentro de uma caixa, e vai parar em Boston e vai ser depositado no Bank of Boston. Claro que não. Que é feito no banco, é um sistema de compensação. Né? Esses bancos todos os bancos possuem várias contas, vários depósitos em vários países, para exatamente fazer essas operações. No linguajar bancário é chamado de nostro account. Então, é isso que é feito. Agora, quando você faz a remessa ilegal, ou seja, você não passa pela instituição bancária, você comete o crime de evasão de divisa. Né? Quando você faz esse sistema de compensação sem a instituição por si próprio, sem passar pela instituição bancária, você comete o crime de evasão de divisa na modalidade dólar-cabo, que é esse sistema de compensação. O sujeito está nos Estados Unidos precisando de $5.000. Eu estou no Brasil querendo mandar $5.000. Aí eu falo para o Wilson, falei, pô, você está querendo $5.000 aqui? Pô, maravilha, eu quero $5.000 nos Estados Unidos. Vamos trocar aqui, você me fala onde eu tenho que pagar ou quem depositar e eu te ordeno aí para fazer o mesmo. Então, esse sistema de compensação entre indivíduos, fora do sistema oficial bancário, da instituição financeira, é evasão de divisa na modalidade do dólar-cabo. Então é isso que a gente deve falar bem, Rafael, justamente para poder que o nosso ouvinte hoje, o nosso telespectador do nosso live hoje entenda que o fato de estar transacionando no Bitcoin não vai ser visto. Mas o fato de enviar o dinheiro para outro país para comprar a moeda já minerada, ele pode aí incidir na evasão de divisas. Sim, se você fizer essa compensação paralela e adquirir a moeda lá ou qualquer outra coisa, não precisa nem adquirir nada. Só essa compensação paralela já configura por si só a evasão de divisa. Não precisa comprar nada. Mas muita gente faz também, o que muita gente faz também, com Bitcoin também, que eu acho também que é ilícito, o amigo pode confirmar, o que ele compra Bitcoin, ele pega real, ele compra um Bitcoin, fazer um pagamento dos Estados Unidos ou qualquer outro lugar em dólar, por exemplo. E para ser recebido lá na outra ponta em dólar. Não tem problema. Não tem problema. Porque, olha só, quando eu entro aqui, vou numa corretora qualquer e compro determinada criptomoeda.
está dando exemplo aqui de Bitcoin. Eu comprei aqui. Se ele estiver comprando para botar a carteira dele de Bitcoin, beleza. Mas É, ele está comprando. Ele está comprando. Independente de onde eu comprei. Eu comprei Bitcoins e tenho na minha carteira lá. Não tem, sei lá, 3 Bitcoins. Se eu pegar esses Bitcoins, estando nos Estados Unidos, e comprar alguma coisa lá com Bitcoin, não vai configurar evasão de divisa. Porque aquilo não é considerado divisa nem moeda. Aquilo está em ambiente virtual. O ambiente virtual ele não é físico, ele não tem fronteiras. Então ele está em qualquer lugar, ele está dentro de um sistema. No caso ali, um blockchain da vida. Então, assim, não, claro. Não é a configuração, não há elemento do tipo para configurar Isso era uma dúvida que eu tinha, entendeu, Rafael? Isso era uma dúvida que eu tinha, porque ele está se utilizando do Bitcoin então somente como meio, mas a transação foi para mandar o dinheiro para o pagamento, entendeu? Ele não tinha uma carteira de Bitcoin, entendeu? Ele só quis fazer aquele momento. Quando ele tem o Bitcoin, ele, em algum momento, a criptomoeda em geral, em algum momento ele é convertido em moeda soberana. Né? Então, assim, quando você vende e resolve vender, aquilo vai ser convertido em moeda soberana. Mas aquilo ali é um bem material. E não tem e o valor de mercado dele, o valor dele é conforme o mercado. Tanto é que ele flutua o tempo todo, conforme regra básica de mercado. Então, eu utilizar lá, na verdade, quando eu estou utilizando o dinheiro, o Bitcoin, convertendo em moeda soberana ou em outro país, na verdade eu estou fazendo uma troca. Uma troca de um produto por dinheiro. Como se fosse eu estivesse lá trocando. Essa era a dúvida que eu tinha, entendeu? Porque eu estava pensando aqui. Não, perfeito. Agora, a mesma coisa. André, se você fizer o investimento nos Estados Unidos, fazer um contrato de campo para investir o dinheiro lá, não tem problema nenhum, entendeu? Não vai ter crime nenhum de evasão de divisas. Se você regularizou, se você enviou, fez o contrato de campo, declarou imposto de renda, tudinho, o dinheiro está quentinho, foi para lá, beleza. Você está adquirindo um bem qualquer. Não tem invasão de divisa nenhuma. O que teria uma invasão se você mandasse o dinheiro por um doleiro, por exemplo, entendeu? Ou na mala, o dinheiro não fosse declarado, não tivesse nota fiscal, etc., teria problemas. Sim, e tem um caso curioso, inclusive o STJ teve uma decisão há pouco tempo do STJ, vou até procurar aqui. Isso foi em dezembro de 2018, e foi de relatoria. Esse foi por aqui só. Isso foi da relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior. E aí ele diz claramente que houve uma exceção de um conflito de competência, na verdade, entre justiça estadual e federal. E aí ele diz, no voto dele, o seguinte: vou ler aqui. Segundo o ministro, né? Os suspeitos tinham constituído pessoa jurídica para obter ganho da compra e venda de criptomoedas, que não é reconhecido, regulado, nem supervisionado ou autorizado por instituições como o Banco Central ou Comissão de Valores Imobiliários. E aí, diante disso, ele observou que a negociação de Bitcoin não poderia ser investigada com base nos crimes previstos na legislação federal. Né? Ele diz, com efeito, entendo que a conduta investigada não se amolda aos crimes previstos no artigo 7º, inciso 2 da Lei 7.492, que é a lei que tem lá, a lei de crimes contra o sistema financeiro, notadamente porque a criptomoeda, até então, não é tida como moeda nem valor imobiliário. Okay? Então, assim, ela não é moeda por definição legal, jurídica, e também não pode ser considerada valor imobiliário, porque quem tem competência legislativa para falar sobre isso, ela está na lei 9.000, deixa eu ver aqui, achei qual é a lei aqui, que fala sobre criptomoeda. Sobre valores imobiliários. Artigo 2º da lei 10.303 de 2001. O artigo 2º dessa lei, ela fala o seguinte. Vou achar aqui. São valores imobiliários sujeitos ao regime desta lei. As ações, debêntures e bônus de subscrição,
os cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de dobramento relativos aos valores imobiliários referidos no inciso 2, os certificados de depósito de valores imobiliários, as cédulas de debêntures, as cotas de fundos de investimento de valores imobiliários ou de fundos de investimento de quaisquer ativos, as notas comerciais, os contratos futuros de opções ou outros derivativos, os ativos subjacentes de valores imobiliários, outros contratos derivativos dependentes do ativo subjacente. Ou seja, há um rol taxativo que determina o que é valor imobiliário. Então, do qual não está incluído a criptomoeda. Então, é por isso que não há como, via de regra, cometer crime contra o sistema financeiro por meio de criptomoedas. Primeiro, porque ela não pode ser considerada uma moeda, muito menos uma divisa. E ela muito menos regulada pelo Banco Central também, né? O que acontece, criminalmente, e isso vem numa crescente, é que as pessoas, muitas empresas hoje, estão criando algumas exchanges, né, que são corretoras de trocas de moedas, criptomoedas, e com base num contrato de investimento coletivo. O que eles fazem? Eles abrem uma corretora e aí colocam alguém para operar essa sua carteira, ou seja, o sujeito ele não opera a carteira própria, ele transmite essa operação a um terceiro. E esse terceiro, por sua vez, opera várias carteiras de várias pessoas, fazendo as trocas ali e obtendo e promovendo e prometendo lucros diários. E esses lucros, evidentemente, são pagos em criptomoedas. Então, nesse caso, configura um crime financeiro, mas não pelo fato de ser uma moeda, uma criptomoeda. Não pelo fato da relação estar envolvendo uma criptomoeda, mas pelo fato de que essa relação envolve um contrato de investimento coletivo, que é definido como valor imobiliário. Então, assim, o que a gente vê, tem crescido muito. Você acha aí milhares de empresas nesse sentido, de que algumas se utilizam até de inteligência artificial, que promete nesse sentido, de que tem alguém que está operando sua carteira todos os dias, né, comprando e vendendo criptomoedas de todos os tipos, e aí te prometendo uma renda, às vezes até fixa, diária ou mensal. Isso é crime, ok? Isso a CVM já vem sancionando. Um bom exemplo sobre isso também, mesmo um bom exemplo disso aí também, que pegou pesado agora recentemente, apesar de não ser também com criptomoedas, foi o caso que envolveu o caso Betina, né? Que a empresa só era liberada para fazer cursos de investimentos, enquanto que ela teve ganhos de 1.400%, alguma coisa assim. Eles foram chamados para prestar esclarecimentos na CVM. Porque para você ter você operar investimentos de terceiros de forma indiscriminada, ou seja, você lança num site, você lança um comunicado qualquer, dizendo que você tem capacidade para poder operar em determinado investimento, isso é proibido, porque isso configura o contrato de investimento coletivo. Para essa pessoa fazer isso, ela tem que ter um registro prévio da CVM, tem que ser um operador autorizado da CVM, para poder ter essas carteiras de investimento coletivo. Então, isso acontece muito. O que você pode fazer é quando você juntar, sei lá, alguns familiares seus, meia dúzia de pessoas, isso aí é plenamente possível e permitido, porque não é aberto ao público geral, né? Você está falando de um público limitado. Quando isso acontece, isso não é crime. Agora, quando você abre esse leque... São chamados clubes privados, né? Se você fizer a divulgação, a publicação, o que acontece muito isso aí é para startups. E quando você quer divulgar a sua proposta para isso aí, tem que ser em grupos fechados de WhatsApp, em grupos de reuniões fechados e tudo mais, cientes, e aquilo ali são investimentos de risco que eles querem fazer em conjunto, e não de ganho certo de capital. Você nunca pode prometer que aquele ganho é certo.
Ali é um capital de risco, é um private, né? É um private, ele tem um private risk, né? É um risco alto, né? De investimento. Você falou de startup. A startup dava essa possibilidade, que chama de vaquinha virtual, né? Quando o sujeito fraciona, ele precisa do investimento para a startup, ele fraciona em várias cotas e é vendido no mercado. O CVM já regulamentou. Isso é possível dentro da regulamentação que existe da CVM. Você fracionar isso em cotas da startup e arrecadar dinheiro, né? Como se fosse uma vaquinha virtual, para poder desenvolver aquela empresa. Inclusive, existem empresas que fazem isso, né? São alguns vaquinhos virtuais também fazendo isso aí também. Sim. Mas eles dizem, você está pegando a fração da empresa, você não tem, você está ajudando a empresa, investir, você vai ter uma participação na empresa. Quando a empresa for vendida lá na frente, você vai receber o seu capital de volta. Mas é um investimento de alto risco. É exatamente isso. Assim, existem uns casos curiosos aqui, até peguei aqui de criptomoedas, que eu acho que é bem legal. Por isso que, assim, as pessoas quem trabalha com criptomoeda e tal, e vamos jogar pedra. Mas que realmente vou na contramão da essência da criptomoeda, que é a não regulamentação, né? O anonimato. Não existe anonimato, pessoal. Anonimato no Bitcoin não existe, porque ele gera hashes, e você usa números também, e outros usuários também, que você cria um falso anonimato. O falso anonimato não é anonimato. O pessoal vai chegar a você do mesmo jeito. E na internet deixa cada vez mais rastros. Eu defendo que tem que existir o mínimo de regulamentação. Porque senão, os investidores... É que todo mundo fala que o Bitcoin ele é sigiloso, ele é isso aí. Pessoal, ele não é sigiloso. Ele não é anônimo. Ele cria para você um pseudônimo, através de numeração. E pseudônimo não é anonimato. Nosso Constituição Federal diz que quem se apresenta por pseudônimo não é anônimo. Porque qualquer manifestação de liberdade também, você pode fazer por pseudônimo, mas você não pode fazer com nome anônimo. Ou seja, daí já demonstra que o número que você recebe é um pseudônimo. Ou seja, você está identificado no meio. Sim. Eu só mexer que eu mexi alguma coisa errada aqui. O que existe é um falso anonimato. E o falso anonimato não é garantia que você nunca vão chegar até você. E outra, o pessoal diz que é altamente seguro. Eu mesmo compartilho o pensamento de um amigo meu, argentino, que ele diz muito claro quanto a isso. Ele é consultor da CDN espanhol, e ele dá muitas entrevistas, ele chega para mim e diz: Wilson, não existe nada que envolva duas máquinas, certo? Que seja 100% confiável, 100% fiável, melhor. Não existe, porque cada lado vai saber sua programação e vai chegar ao dado que você quer. Um dia ele vai poder chegar, como já teve caso como ele citou também, no Starbucks da Argentina, Buenos Aires, o pessoal terem instalado diversos worms nos roteadores e o pessoal estava acessando a rede aberta do Starbucks e estavam sendo instalados programas para fazer mineração no próprio celular e dos computadores das pessoas que estavam lá no Starbucks. A segurança no caso aí que fala das criptomoedas e que foi um dos motivos da sua criação, principalmente quando se fala de Bitcoin, é no sentido de que é uma segurança contra a falência do sistema bancário, né? Então, até por conta da crise financeira de 2018, onde vários bancos importantes faliram em virtude disso, e as pessoas perderam milhões. Então, quando fala de segurança, como não há uma instituição que coordene, que controle as criptomoedas, então a segurança que se fala é nesse sentido. Mas é evidente que você está ali sujeito a ataques de hackers, né? Agora, para isso, você também tem algumas soluções. Não seriam hackers, né? Seriam mais crackers, né? Que são os habilitados para fazer quebras de dados, né? Que os hackers eles fazem muito mais o risco de fazer a quebra
A quebra de engenharia social, né? Ele procura ler você tudo, ele faz teste de quebra-senha através de data de aniversário, data de casamento, data de nascimento da sua filha, do seu filho, etc. E aí ele vai começando a fazer esse Sim. teste e aí ele chega na sua senha. Mas você pode também ser, dependendo da sua carteira, você pode estar sujeito e vulnerável a hackers, que podem corromper seu e-mail e tudo mais e acabar descobrindo a sua senha, né? E para para evitar isso, você tem a opção da carteira fria. Existe nas corretoras as carteiras quentes e as carteiras frias. As carteiras quentes são aquelas que você tem o login e uma senha. Então você mesmo manipula, você vende, você compra. Você tem ali todo o controle das suas criptomoedas. Na carteira fria... Uma outra coisa deve ser vista também... uma outra coisa também que deve ser dita também é que muita gente guarda os próprios hashes em casa, né? Como teve aquele caso de um britânico que perdeu quase 1 bilhão de pounds porque ele começou a criar os bitcoins no início, né? Então, os códigos matemáticos, as equações matemáticas que ele tinha que quebrar eram muito mais fáceis do que as atuais. Ou seja, ele conseguiu produzir muitos bitcoins e ele fez mais, só que ele fez a mudança da casa dele, fez uma reforma e o HD que estava foi junto do lixo. Isso foi dar conta depois de muito tempo. Tanto é que ele ofereceu diversos caçadores ou participação, mas só que ninguém achou, pessoal. Cadê a segurança aí? O banco, ao menos, você regulamentado, escriturado, você vai estar lá com o seu investimento. Isso também, pessoal, não é também um meio também de evitar que você faça a não utilização dos bitcoins. Quer dizer também que há riscos. Bitcoin é uma moeda fenomenal. Trouxe uma liberdade para muita gente. Mas temos que saber também, eu tenho o dever de passar a vocês, que não é 100% seguro como todos pensam. Porque você tem o risco também de perder. Se você tiver todos os seus hashes guardados no computador e o HD queimar, você perdeu tudo. Se você não perdeu a senha, não conseguiu recuperar a sua senha, você vai perder seu Bitcoin. O Bitcoin ele tem um sistema que foi criado para a segurança, que é a impossibilidade de duplicar. Hoje é impossível você duplicar um Bitcoin. Um Bitcoin, a partir do momento que é criado, é lançado, é impossível aquele Bitcoin ser duplicado, ou seja, utilizado o mesmo Bitcoin por duas pessoas em dois momentos diferentes. Então, você perdeu a sua senha, perdeu a sua carteira, já era, perdeu o Bitcoin. E aí, teve um caso interessante há pouco tempo, que foi no Canadá, que era a maior corretora de criptomoedas do Canadá. E aí, era uma carteira fria, ou seja, só essa empresa detinha a senha e o controle de fazer as transferências. Saiu até a decisão agora que eles foram condenados a devolver o dinheiro, né? 30 milhões de dólares canadenses. Foram 137 milhões de dólares. E aí o cara, o fundador, o CEO, foi fazer uma viagem para a Índia e parece que pegou lá uma doença qualquer e morreu na Índia. E aí, depois do seu falecimento, descobriram que ele era o único que tinha senha. Contrataram os maiores especialistas do mundo para tentar descobrir a senha dele, quebrar a senha dele. Não conseguiram. E, inclusive, tem especulação, especula-se no mercado que isso pode ser, no fundo, uma fraude, né? Uma falsa morte e tal, porque foi realmente uma morte estranha e numa circunstância bem estranha. Então, assim, é isso, por conta desses perigos, desses riscos, eu sustento que tem que haver uma regulamentação mínima. Por exemplo, nos Estados Unidos já há um mínimo de cuidado. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, as corretoras lá sediadas, obrigatoriamente, tem que ter um sistema de compliance bem rígido para poder... E outra coisa também que o pessoal faz muito também hoje, também, que é bom interessante também dizer, o pessoal faz muito ICOs, que é Initial Coins Offers, que são vinculados hoje também a empresas reais, ou seja, eu quero dar como garantia, para dar lastro à moeda, você vai comprar moedas, metade vai ter um lastro, que é uma participação na empresa X, Y, Z do Brasil, por exemplo. Isso hoje lançam... Isso é possível. O tempo todo, né? Por exemplo, hoje tem até algumas coisas interessantes. O Ronaldinho Gaúcho lançou a sua própria criptomoeda, né? Vários clubes de futebol do Brasil
vem lançando, Atlético Paranaense, e outros clubes brasileiros vêm lançando também suas próprias criptomoedas. A Venezuela, um caso muito engraçado, muito interessante, que vale a pena ler, é o caso da moeda da Venezuela. A Venezuela, eu não lembro se chegou a lançar, mas pelo menos prometeu lançar. Então, foi o petrodólar, né? Petrodólar, Petro, acho. É o Petro. Né? E o engraçado é que o Petro, ela desvincula completamente da natureza da criptomoeda. Primeiro que ela está vinculada ao Estado, ou seja, a um Estado que vai coordenar, diferentemente de qualquer criptomoeda. E segundo, que ela tem lastro. Então, assim, a criptomoeda dele... petróleo, né? Ela teria o lastro do petróleo. Então, assim, completamente bizarro, né? Eu não sei se lançaram, eu acredito que não. Dentro dessa confusão toda que está lá instalada, eu não acredito. Mas é bem curioso essa ideia do Maduro, porque ela não tem ela desvincula completamente da criptomoeda. Né? Então, talvez seja mais parecido com a moeda eletrônica, porque tem um lastro, um equivalente, do que a própria criptomoeda. Né? Então, também que é um meio de desesperar também ter recurso, né? Já que eles não têm nenhum outro meio para fazer compras fora do país, né? Então, forma que... Sim, também tem isso. É uma forma e que também teria também de burlar os sistemas mundiais de bloqueios, né? De bloqueios financeiros que os Estados Unidos instituem, né? Por exemplo, um caso que pode dizer muito isso aí também é o caso da Huawei, né? Para você ver o poder que os Estados Unidos têm de fazer esses vetos econômicos, né? A Rússia não segue, mas, no entanto, outros países sim, né? E a China teve um grande problema agora com os Estados Unidos, justamente no caso da Huawei, né? Que até a presidente foi presa no Canadá por um pedido norte-americano, né? Justamente porque eles teriam violado as regras de veto econômico fornecendo tecnologia para o Irã, né? Isso ali para não desvirtuar um pouco do tema, mas existe... Não, eu sei, estou dizendo aqui, eu estou dizendo assim que é um meio também que eles têm também para... Mas a desculpa dos Estados Unidos para prendê-la foi essa, mas na verdade é que a Huawei está anos-luz na frente da Apple no sistema de 5G. Então, não, mas a Apple não fornece torres, né? Ela fornece de torres de comunicação, né? Então, assim, parece que já mas não tem como falar que seja a Apple, porque a Apple ela não produz nada, a Apple, certo? Não, mas não é produção questão de internet mesmo. De internet móvel, velocidade de internet móvel. Não, estou dizendo de estrutura, né? De infraestrutura aí tudo bem. Tecnologia. Pessoal, só temos mais aí em torno de 10 minutos aí até dar 1 hora de que o Instagram estabelece como permitir para uma live. Vocês teriam aí alguma pergunta? Estamos aqui abertos para tentar ajudá-los em qualquer resposta aí quanto a bitcoins e correlatos. Ninguém, rapaz? Ninguém? Uma dúvida aí? Acho que a gente foi bem, né? Então, pronto. Pessoal, muito obrigado. Já vou marcar também outra live aí com o Dr. Rafael, que foi excelente hoje. Espero que tenham gostado. Obrigado pelo convite. E também, Rafael, pode disponibilizar o e-mail dele aí também, né, Rafael? Para qualquer pessoa tirar uma dúvida também. Põe o seu e-mail aí, Rafael. Rafael Lima, @rafaelimaadvogados.com.br. Maravilha, pessoal. Então vamos ficando assim. E vai ser publicado também no nosso YouTube. Vai estar disponível no portal Juristas, www.juristas.com.br. E conto com vocês. Mandem suas dúvidas também, até para serem temas também para o próximo live com o Dr. Rafael, ou também outros temas para outros professores também. Sejam bem-vindos e contamos com vocês. Valeu, galera. Obrigado. Abraço.